E aí, turma, tranquilo? Esse vídeo dá início ao módulo 2 da genética básica. Nele eu faço uma introdução sobre os principais conceitos envolvendo a genética da transmissão. Em algumas situações, essa genética é chamada de genética mendeliana. Eu prefiro utilizar o termo que o livro-texto apresenta. Então, normalmente eu vou falar de genética da transmissão. Espero que aproveitem o vídeo. Até a próxima. As ervilhas com que Mendel trabalhou sempre apresentavam características aos pares. Esse jardim, por exemplo, apresenta apenas duas cores de flor, ou é vermelho ou é branco. Esse tipo de distribuição de categorias, apenas duas, três, são coisas distintas, a gente chama de distribuição discreta ou descontínua. Lembrando que na época que Mendel fez os trabalhos dele, havia uma série de teorias que procuravam responder como que fenótipos eram herdados. Havia algumas teorias bem bizarras, como essa do homúnculo, em que se acreditava que um ser humano já estava completamente desenvolvido dentro do espermatozoide. E havia também a teoria da mistura. Essa tem gente que acredita até hoje, que o espermatozoide e o óvulo de alguma forma se misturam para dar origem a um novo indivíduo. Essas são as 7 características ou 7 fenótipos discretos que Mendel estudou nas ervilhas. Só vou frisar que eles foram 7 e sempre aos pares, 2 a 2. Mendel trabalhou com ervilhas, um representante das leguminosas. Uns classificam como Papilionidae, outros como Faboidea, mas o que importa é que Mendel conhecia perfeitamente a biologia reprodutiva dessa planta. Ele sabia que a estrutura da flor facilitava a autopolinização, mas mesmo assim ele adotou uma série de medidas para evitar a todo custo que polinização cruzada acontecesse. Uma das medidas que ele adotou foi a emasculação. Assim ele tinha com certeza a origem do pólen e sabia quem é que tinha recebido aquele pólen. Então, os cruzamentos que Mendel fazia eram perfeitamente controlados. Ele sabia quem era o doador e quem era o receptor de pólen. E com isso ele nomeava quem era a geração parental, representada por P, e quem era a primeira geração filial, representada ou então indicada por F1. Então, toda planta emasculada é aquela que teve suas estruturas masculinas removidas, as anteras. Na roça é comum o pessoal chamar isso de capada. Então, toda planta emasculada ela só pode atuar como receptora de pólen. Lembrando que pólen é o gameta masculino das plantas que têm flor. E com isso, então, Mendel pegava pólen de uma planta específica e polinizava essa planta, essa flor emasculada. Com isso ele tinha controle e ele podia fazer trocas também. Ora uma planta era receptora de pólen, ora ela era doadora de pólen. Esse procedimento a gente chama de cruzamento recíproco e ele é utilizado intensivamente em melhoramento de plantas. E nos experimentos de Mendel, independente de quem era o doador ou o receptor de pólen, o resultado era sempre o mesmo. Com isso, ele tirou aquela dúvida: será que é o grão de pólen que influencia o fenótipo da descendência? Ou será que é o óvulo que influencia o fenótipo da descendência? Então, esse experimento de cruzamento tinha basicamente por finalidade responder essa pergunta. E ele então concluiu que nem o grão de pólen e nem o óvulo eram responsáveis pela determinação das características na descendência. Vamos tratar um pouco dessa nomenclatura que é utilizada. Então, a geração parental é aquela que dá origem a uma linhagem. As próximas gerações são as filiais. Então, a geração parental dá origem a F1, a próxima F2, a próxima F3.
Então você tem geração parental, se você for imaginar de uma outra forma, filhos, netos, bisnetos, tetranetos e por assim vai. Mas esses são nomes ou são terminologias relativas. Nada vai te impedir de chamar, por exemplo, uma F1 de geração parental, caso ela dê origem à descendência. Mas, nos trabalhos de Mendel, a forma como isso é apresentado é sempre nesse sentido. Você tem uma geração parental, é que dá origem a uma linhagem completa. Então, ela é sempre P. As próximas vão ser nomeadas como F1, F2, F3. Então, F1 até Fn são gerações após o cruzamento inicial. Mas vamos manter em mente que essa terminologia é simplesmente uma convenção e não há nenhum problema você chamar F1 de geração parental caso ela produza uma outra descendência. Então, são simplesmente padrões que, vez ou outra, acabam complicando o entendimento da genética da transmissão. Ainda sobre terminologia, então Mendel estudou diferentes características, por exemplo, cor da flor. Essa é uma característica e ela apresentava dois fenótipos, púrpura e branco. Nessa situação, você tem uma distinção entre o que é característica e o que é fenótipo. Aquilo que você estuda é a característica e aquilo que você vê é o fenótipo. Mas, novamente, são convenções e você chamar a cor da flor de fenótipo, não há nenhum problema desde que você faça a distinção. Cor branca, cor púrpura, cor vermelha. Isso, novamente, em algumas situações mais atrapalha do que ajuda. Aqui sim a gente tem uma coisa importante. Mendel sempre usou linhagens puras nas gerações parentais. Linhagem pura é aquela que, cruzada dentro dela mesma, produz descendência idêntica à geração parental. Não há nenhum tipo de variação. Isso foi extremamente importante para Mendel poder controlar os experimentos de polinização que ele fazia. Trabalhando com essas linhagens puras, ele percebeu uma coisa interessante. Quando ele pegava uma linhagem pura de flor púrpura e cruzava com uma linhagem pura de flor branca, a F1 era toda púrpura. E ele chamou essa possibilidade, essa característica, essa observação de dominância. Então, a cor que sobressaía, a cor que permanecia era dominante. A que desaparecia na F1, ele nomeou de recessivo. E foi assim com todas as outras 6 características que Mendel estudou. Eu já disse em outra oportunidade que Mendel não sabia absolutamente nada de genética e percebe que nesse momento os genes não são levados em consideração. A gente está tratando exclusivamente de fenótipos. Toda a teoria genética que existe por trás da genética da transmissão foi colocada posteriormente, é uma coisa contemporânea. Então, na maneira mais simples, você trata a genética da transmissão como sendo uma genética de fenótipos. Todos os padrões que você espera encontrar na descendência são padrões fenotípicos. Toda a padronização genética que está por trás desses fenótipos que aparecem é uma coisa mais atual. E hoje você trata a genética da transmissão mesclando teorias fenotípicas com teorias genéticas. A gente estuda então a genética da transmissão basicamente como está apresentado aí nesse quadro. Existe um fenótipo e a gente atribui a ele um genótipo. A gente vai voltar nisso depois. Vamos ver agora os resultados numéricos que Mendel obteve. Mas antes vamos lembrar qual é o foco da genética mendeliana, porque se esses 5 requisitos não forem cumpridos, nada do que a gente vai discutir aqui em diante vai fazer sentido. Tá? Então a gente vai estudar organismos diploides com reprodução sexuada, genes presentes nos autossomos, obrigatoriamente no núcleo da célula, já que a gente estuda organismos eucariontes, e é preciso que ocorra dominância completa entre os alelos.
Lembrando que diploides têm somente 2 alelos de cada vez em seu 2 alelos em cada loco gênico. Então agora a gente vai começar a nossa conversa sobre padrões de herança mendelianos. Se eu tenho linhagens puras, quando eu faço cruzamento dentro delas, toda a minha descendência é 100% igual aos pais. Esse é um padrão de herança mendeliano. Se eu pego o cruzamento entre duas linhagens puras diferentes, eu obtenho uma F1. Essa F1 vai ter características fenotípicas próprias, que vão definir um determinado padrão de herança mendeliano. Esse pode ser o caso. Se eu tenho duas linhagens puras, uma de flor púrpura e outra de flor branca, e promovo o cruzamento entre elas, a descendência, então, vai ser 100% púrpura. A gente já tinha visto que púrpura é dominante em relação a branco. Então, 100% da descendência tem o fenótipo de um dos pais. Esse, eu vou frisar, é um padrão de herança mendeliano. E ele só é observado porque existe dominância de púrpura em relação a branco. Então, pegando os indivíduos da F1 e fazendo endocruzamento entre eles, eu obtenho uma F2. Essa F2, então, é o produto do cruzamento de indivíduos púrpura. Esse número que aparece aí é o número de plantas que Mendel obteve na F2. E ele classificou essas 929 plantas em duas categorias. Uma formada por flores púrpuras e outra por flores brancas. Vamos tentar visualizar uma coisa. De acordo com a projeção anterior, a característica cor da flor tinha dois fenótipos, ou era púrpura ou era branca. Na púrpura havia 705 indivíduos e na branca 224. Se eu fizer um gráfico com esses valores, eu tenho aqui então um gráfico de distribuição descontínua. Apenas duas categorias, cada uma delas representada pela cor da flor. Então a categoria 1 agrupa o maior número de indivíduos e a categoria 2 agrupa o menor número de indivíduos. Eu posso chamar essas categorias de classes fenotípicas também. Então eu tenho duas classes fenotípicas, uma que agrupa a maioria dos indivíduos e a outra que agrupa o restante. Bom, se eu pegar 705 e dividir por 224, eu tenho ali 3,14. Quer dizer que na classe 1, púrpura, eu tenho 3,14 vezes mais indivíduos do que na classe branca. E se eu divido 224 por 224, então eu vou ter, logicamente, o valor 1. Isso daqui pode ser simplificado pela proporção mendeliana que vocês já ouviram falar de 3:1. Então eu tenho na classe 1 3 vezes mais indivíduos do que na classe 2. Certo? Vamos voltar para lá. Então 3:1 é uma proporção mendeliana. A gente vai voltar a falar sobre ela brevemente, mas o importante é que vocês entendam que isso é uma relação de grandezas. Uma classe agrupa a maioria dos indivíduos, enquanto a outra agrupa o restante. E esse valor, 3:1, essa relação entre proporções, ela só vai aparecer dentro de determinadas circunstâncias. Em um dos cruzamentos que Mendel realizou, ele usou plantas altas e plantas baixas, e na descendência ele obteve a relação 1:1. Então metade das plantas eram altas e metade das plantas eram baixas. Nessa situação, você acha que as linhagens que ele estava trabalhando eram puras? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Até mais.